Fala pessoal, beleza? Vamos ali para uma análise pré-mercado, tá? Vamos ver aqui quais são os ativos preferidos para essa semana. O que a gente pode ver para essa semana aqui com base no estudo do painel, tá? Eu já tinha falado aí na aula do. Para quem tá lá na mentoria, eu falei aqui do JPY, né? JPY a gente pode ver uma boa oportunidade de compra, mas vamos analisar aí um por um para ver o que a gente vê. Vamos começar aqui no NZD. A gente pode ver aqui no NZD que ele já tem uma descorrelação do macro, tá? Por quê? A gente vê aqui no mensal que ele está abaixo do box, já apontado para cima, ele está para força, tá? Ele está devendo em ciclo de alta, que está para força. No semanal, a gente pode ver que ele está acima do box, devendo um ciclo de baixo, e ele está para fraqueza. A gente vê aqui uma nítida descorrelação do macro no NZD, tá? Vamos ver o diário. O diário a gente pode ver que ele está abaixo do box, bem esticado. Ele já está ali, ó, mais do que... Ele já está abaixo do 0,30, que é a minha margem de limite aceitável, tá? Para entrar numa fraqueza. Então aqui eu já excluo qualquer tipo de fraqueza e já fico aqui de olho na força, tá? Então a gente pode ver que ele está devendo aqui, que é muito importante, né? Tá devendo aqui o ciclo de alta e está apontado para baixo. Mas na abertura de hoje é bem provável que eles possam começar a apontar para cima, tá? E mudar aí essa tendência, porque ele já está bem esticado. No H4 a gente vê que ele está devendo um ciclo de alta também, e ele não está ali abaixo do box, ele está ali em 0,15, apontado para baixo, mas não tem problema, tá para fraqueza também, tá? No H1 a gente vê que ele está devendo esse ciclo de alta também, então a gente pode ver que o diário, o H4 e H1 está devendo esse ciclo de alta. E no H1, olha só, ele está muito abaixo do box, tá? Depois do meu limite aceitável de 0,30, ele está em menos 0,41 apontado para baixo. Isso aqui eu já vejo aqui, ó, uma boa região para eu estar identificando aí uma entrada de força, tá? Então o que a gente pode ver para o NZD hoje ou para essa semana? Força, com certeza a gente tem movimento de força aqui para vir. A gente tem descorrelação do macro, que permite a gente operar tanto na força e na fraqueza, e a gente tem aqui do diário até o H1, principalmente no diário e no H1, pontos extremos. A gente tem pontos extremos. E sem contar que todos estão devendo esse ciclo de alta. Então pode pegar seu caderninho aí e já anotar e ficar de olho em movimentos de força para o NZD. Tá? É claro que ele já vai plotar aqui. Se esses três aqui já apontar para cima na abertura de mercado, a gente já pode entrar aqui na força desse NZD aqui tranquilamente. Tá? Tranquilo. Então, NZD hoje, força. Ou para essa semana. A gente tem força aí. Tá? Nada de venda. Ninguém vai vender isso. Quem vender isso aqui, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Vai pegar o quê? Uma vela de H1 aí. Ou sei lá, nem isso. Olha onde H1 tá. Força pro NZD. Vamos ver o CAD. O CAD, no mensal, ele tá ali em menos 0,15. Ele tá dentro do box, devendo esse ciclo de alta apontado para cima. A gente tem uma força aqui no mensal. A gente pode ver aqui que no semanal a gente tem aqui uma dívida de ciclo de alta, ele está em 0,07, um pouquinho ali acima da linha do zero. Para a força também, a gente tem aqui uma distribuição de alta no CAD, tá? No H1, no diário, desculpa, a gente tem aqui uma dívida de ciclo de baixa e o diário ele está perigoso, porque ele está em 0,63 no diário. Isso é um movimento perigoso, região perigosa, tá? Muito perigosa essa região. Porque ele já está acima do meu limite aceitável de 0,30 e já está acima do limite de exaustão de 0,50. É apontado para cima. Isso aqui está perigoso. Muito perigoso. No H4, a gente vê que ele também está esticado. Ele já está muito acima do meu limite aceitável e está perto de 0,50, devendo um ciclo de baixa. Apontado para cima. A gente tem aqui muito perigoso, tá? Para a gente pegar essa distribuição de alta. Tá muito perigoso. A gente vai entrar nessa operação de alta aqui. O que a gente tem aqui? Olha só esse H1, cara. H1 tá em 0,89. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Se realmente estão nesses times. Sim, tá nos times. Olha esse H1. Ele tá quase em 1.0. Ele tá em quase 0,90. Então, cara, o que eu enxergo aqui no CAD? Fraqueza total, com certeza. Aqui a gente tem fraqueza total. Ah, mas o macro é distribuição de alta. Não, mas. E a correção? Não existe correção? O que a gente vai ver aqui? Fraqueza. E é muito provável que, olha aqui, ó, vamos ver aqui, que o nosso painel menor ele vai enviar esse sinal aqui mais rápido, tá? Ele vai antecipar esse sinal aqui. Porque o painel grande ele exige uma descorrelação desse macro.
Se ele vir para fraqueza aqui nesses três, ele não vai plotar o sinal, porque ele exige que tenha uma descorrelação aqui. Tá? Então a gente vai pegar esse movimento com base no painel menor, porque ele vai dar essa antecipação de movimento para a gente. E aqui, cara, é com certeza uma fraqueza. O cara que pegar uma força nesse CAD aqui, pelo amor de Deus. Não. O cara que pega uma força aqui, pelo amor de Deus, cara, não dá. Então vamos ficar olhando uma fraqueza no CAD essa semana? O que a gente tem para essa semana já? Força no NZD, fraqueza no CAD. Beleza? Então a gente já tem aqui ó, a análise desses dois aqui. De força e fraqueza. Tá? Vamos lá para o AUD. O que a gente tem no AUD? No AUD a gente tem aqui uma dívida de ciclo de alta. Ele está em 0,17. Tá? Acima ali, quase indo para cima do box ali, apontado para cima. A gente tem força aqui. A gente pode ver aqui já, ó, matando isso aqui tudo, a gente já pode ver aqui força no mapa. A gente tem aqui uma distribuição de força. Mas olha só como que está o semanal, onde ele está, cara. Essa região aqui do semanal está muito esticado. Está muito alto. Tá? Muito alto. Mas a gente tem aqui força. A gente tem força aqui no distribuição de alta. Vamos ver o diário. O diário a gente tem aqui, ó, uma dívida de ciclo de baixo. Ele está acima do box, apontado para baixo, porque tem uma fraqueza. Boa fraqueza em relação a isso aqui, ó. A gente pode ver o semanal em região extrema e a gente tem uma fraqueza no diário. Isso aqui é um bom sinal para fraqueza, tá? Esses dois aqui. No meu H4, eu tenho aqui uma dívida de ciclo de alta, eu tenho o nosso H4 aqui abaixo do box, apontado para cima. Tá antes ali do nosso ponto aceitável, de 0,30, né? Mas tá para força. No H1, a gente tem ele ali abaixo do box, em menos 0,30 apontado para baixo, dando um ciclo de alta. Para fraqueza. Porém, ele já está ali no limite do nosso número, né? Nosso 0,30. O que eu enxergo aqui? Do 0,30, eu ainda tenho performance até o 0,50. Tá? Eu tenho aqui no semanal um nível extremo, onde ele pode já começar a fazer uma correção. Eu tenho uma zona extrema aqui de correção. Eu já tenho um movimento de queda acima do box, com uma dívida de ciclo de baixa no diário. Eu tenho H4 abaixo do box em 0,25 apontado para cima, tendo possibilidade de performance até o 0,50. Então eu tenho performance no H4 e no H1 e eu tenho aqui um bom sinal de queda no diário, tá? Para o pagamento desse ciclo aqui. E eu tenho uma região extrema no semanal. Um painel grande, ó, se ele abrir o mercado aqui, se abrir o mercado, H4 virar para baixo, H1 continuar virado para baixo, diário continuar virado para baixo, o nosso painel menor vai nos dar aqui esse sinal de queda. Porque isso é uma antecipação de movimento, a mesma coisa que a gente viu no CAD. Isso aqui ó, é uma antecipação de movimento. Tá? Que movimento? Movimento mensal. A gente está vendo aqui que ele está em nível extremo. Lembra que eu falei que o diário H4 e H1 ele faz a quebra do mensal para fraqueza? E eu tenho performance aqui até o 0,50 da H4 e H1. Então, virando aqui, na abertura de mercado que esses três virem para baixo, é bem provável que a gente tenha aí no nosso painel uma queda, uma fraqueza. Tá? Porque essa fraqueza aqui vai colaborar para a quebra de score do semanal. Mas isso vai depender aqui do mercado abrir para fraqueza. Se abrir para força, aí a gente tem que fazer. Aqui, se abrir para força, cara, dá até para pegar também o movimento de alta. A gente pode ver aqui, ó, que o H4 e o H1, ele deve um ciclo de alta, tá? Ele deve um ciclo de alta. Porém, o H1, o diário, ele já tá devendo esse ciclo de baixa aqui. Então, é muito mais fácil esse diário vir pagar esse ciclo. E se a gente pegar uma força, vai ser muito mais complicado a gente surfar nessa força, porque o diário ele quer vir pagar esse ciclo abaixo, para baixo, tá? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo fraqueza, cara. Aqui, eu operaria só no movimento de fraqueza e ainda não ficava ali, não olhava muito ali o movimento de força ainda para esse gráfico aqui. Para eu olhar o movimento de força, eu preciso que H4 e H1 estejam um pouco mais abaixo. Esteja pelo menos ali abaixo de 0,30.
Se tiver lá em 0,50 tá excelente. Aí eu consigo pegar uma força por causa da correção, tá? Dessa queda do D1. Aí eu consigo pegar um portfóliozinho aqui. O nosso painel, ele vai falar isso. O nosso painel menor, tá? Esse aqui é o painel menor. Então, aqui, a gente tem aqui força no NZD, a gente tem fraqueza no CAD, e aqui no AUD eu enxergo uma fraqueza. Aqui a gente tem fraqueza também, para essa semana. Mas eu não sou a voz da verdade. Ele pode voltar aí, mas uma fraqueza aqui é muito mais convincente do que uma força. A força que eu pegaria, se eu fosse pegar uma força aqui, devido a essas regiões H4 e H1, os meus painéis de performance, correlacionado com o macro, porém com o dia diário, querendo pagar o ciclo de baixa, pegaria no máximo um portfólio aqui de 6 horas, 4 horas, uma vela de H4. Mas eu não pego se o painel também não der sinal, que é muito provável que ele não dê um sinal para esse tipo de cenário. Não acho que ele vai dar um sinal para esse cenário aqui não. Mas vocês já ficam de olho aí. Quem quer entrar aí manualmente, fora do painel, já fica de olho aí uma fraqueza. A força não acho legal ainda. Muita gente vai olhar esse vídeo aqui e falar, pô, mas a distribuição tá para força, mas a gente tem aqui, ó, o diário devendo um ciclo de baixa já quebrando para baixo, e a gente tem o semanal em um nível extremo de correção também devendo em ciclo de baixa. Então a gente tem aqui essas duas aqui possibilidades de fazer o preço voltar. Beleza? E a gente tem margem aqui de até o 0,50 para andar nesse AUD. Tá? Então a gente tem uma fraqueza aqui no AUD, fraqueza no CAD e a gente tem uma fraqueza no NZD. Então, vamos para o JPY agora. O JPY aqui, eu tenho uma fraqueza no mensal, tá? Em um ponto extremo. E eu tenho uma força em um ponto extremo do semanal. No JPY a gente tem aqui uma descorrelação, tá? No H1, no diário do JPY, a gente tem um ponto extremo em 0,60 apontado para baixo, devendo um ciclo de alta. Tá? No H4, a gente tem aqui ele devendo um ciclo de alta abaixo do box, 0,25 apontado para baixo. E no H1, eu tenho ele aqui num ponto considerável já extremo abaixo do box, em 0,44 apontado para baixo. Todos os três devendo um ciclo de alta. O que eu enxergo aqui já de cara? Força. Eu já enxergo uma força aqui, porque eu vejo uma descorrelação do macro, tá? E eu vejo o diário devendo um ciclo de alta em ponto extremo, H1 devendo um ciclo de alta em ponto considerável extremo, tá? E o meu diário, o meu H4 abaixo do box também devendo um ciclo de alta, tá? Então, aqui eu enxergo, se eu fosse pegar alguma coisa aqui para essa semana, para hoje, amanhã ou depois, é só alta, é só a força. Aqui eu não tem margem, como eu falei na aula lá da mentoria, que não tem margem para a gente estar pegando movimento de baixo. Quem pegar nisso aqui vai tomar no furico. Aqui a gente não pega fraqueza aqui, a gente pega força. Tá. O que pode acontecer aqui? O meu painel menor ele vai indicar essa força aí. Tá? Aqui ele vai indicar a força? Vai, porque ele tem descorrelação no macro. Então, quando virar o diário H4 e H1, ele vai plotar aqui o sinal de força total também, tá? Vai dar um sinalzinho de força aí, a gente vai pegar esse movimento aí para alta. Então, a gente já pode ver aqui que a gente tem aqui uma força para o JPY, uma fraqueza para o AUD, uma fraqueza para o CAD e uma força para o NZD, tá? Bem rápido, bem simples, não tem muita dificuldade. Vamos lá para o CHF. CHF a gente tem ele aqui acima do box em 0,57 apontado para baixo, devendo um ciclo de baixa. A gente tem fraqueza aqui no mensal. A gente tem aqui uma dívida de ciclo de baixa acima do box em 0,22 apontado para baixo no semanal. A gente tem aqui fraqueza, tá? No macro, a gente tem aqui uma distribuição de fraqueza, tá? De baixa. No diário, a gente tem ele aqui dentro do box em 0,16, um pouco acima do zero, né? Indo ali pagar o ciclo. Na verdade, ele já está apontado ali para querer ir para cima do box, porém ele já está devendo esse ciclo de baixa, ou seja, é bem provável que ele já desceu para baixo, ele cortou para cima do box, tá? Desceu um pouquinho e agora ele está voltando para cima do box de novo. Força, a gente tem força aqui, porém está devendo esse ciclo de baixa, perigo.
Vamos ver aqui, H4. H4 a gente tem ele aqui em ponto extremo, considerável já, devendo um ciclo de baixa em 0,43 apontado para cima. No H1, a gente tem ele aqui em 0,65 em ponto extremamente forte de reversão, apontado para cima devendo um ciclo de baixa. O que eu vejo aqui no CHF? CHF aqui é fraqueza, com certeza. Fraqueza sem sombra de dúvidas, tá? Fraqueza total. O que a gente espera aqui para entrar nesse sinal? A quebra do H4, H1 e diário. Então, para a semana aqui, a gente já vai ficar ligado no CHF também, que a gente vai ter aqui um movimento de queda total, beleza? Porque a gente já tem uma distribuição de queda e a gente tem aqui H4 e H1 em pontos extremos, tá? E a gente também tem aqui o diário devendo esse ciclo de baixa. Então, aqui a gente tem, sem sombra de dúvidas, movimento de baixa para essa semana, tá? Vamos para o GBP. GBP a gente tem aqui o macro em 0,09 dentro do box apontado para baixo devendo esse ciclo de baixa. A gente tem uma descorrelação aqui do macro. A gente tem aqui o semanal apontado para cima em menos 0,13, tá? Devendo esse ciclo de baixo, mas a gente tem uma descorrelação. No diário, a gente tem aqui uma dívida de ciclo de alta abaixo do box em 0,21 e menos 0,21 apontado para cima, tá? A gente tem aqui o H4 devendo um ciclo de baixa em 0,22 apontado para cima e acima do box. E a gente tem aqui o H1 devendo um ciclo de baixo acima do box em 0,26 apontado para cima. A gente tem aqui uma descorrelação do macro, então a gente pode operar tanto na força e na fraqueza. O diário está abaixo do box, apontado para cima. Aqui eu tenho uma força, ele tem uma dívida de ciclo de alta. A gente tem aqui o H4 acima do box, antes da minha margem aceitável de 0,30, ele tem performance até o 0,50. Tá? A mesma coisa no H1, ele está antes do 0,30 e tem performance até o 0,50. Então, GBP a gente tem aqui uma força, tá? Eu enxergo aqui uma força para a gente essa semana no GBP, beleza? A gente pode estar aí observando aí esse movimento aí de alta para essa semana nesse GBP. Ele pode ir para baixo? Com certeza, tá? Ele está acima do box aqui, ele pode vir pagar esse ciclo de baixa. Mas qual que é a possibilidade de ele fazer isso aqui? Cara, eu creio que ser mais baixo do que a possibilidade. Eu creio que ser mais baixa a possibilidade dele vir para baixo, tá? Eu creio que vai ser muito mais difícil ele vir para baixo do que para cima. Porque no diário aqui eu tenho uma dívida de ciclo de alta abaixo do box, apontado para cima. Eu tenho uma força no diário, tá? O diário manda. Eu tenho uma descorrelação no macro e uma força no diário. Então o diário manda nisso aqui, ó. Ele faz o H4 e H1 se performar até 0,50, beleza? Vamos ver o euro. O euro a gente vê aqui uma fraqueza no mensal. Ele está ali acima do box em ponto extremo, em 0,43 apontado para baixo. A gente tem ele no semanal também, ele vai ver um ciclo de alta abaixo do box em menos 0,28 apontado para baixo. A gente tem uma fraqueza aqui no macro, tá? Do euro. A gente tem aqui no diário uma dívida de ciclo de alta, ele está em ponto extremo lá embaixo, tá? Então aqui a gente já pode começar a observar o movimento de alta. Beleza? A gente tem aqui no H4 uma dívida de ciclo de alta, ele está ali abaixo do box em menos 0,31, apontado para cima, a gente tem força aqui no H4, e no H1 a gente também tem uma força no H4, com ele devendo um ciclo de alta em menos 0,44, apontado para cima. Aqui, nitidamente, a gente tem um movimento de força, tá? Mas aqui a gente pode ver que está para distribuição de baixa, mas o que acontece? Se a gente for aqui no painel menor, olha só, ele vai plotar essa força aqui, com certeza. Ele vai plotar essa força aqui. Porque a gente tem que diário H4 e H1 em pontos extremos, todos os três devendo um ciclo de alta, e apenas aqui um pouquinho para fazer esse diário voltar. Tá? Então a gente tem força aqui, a gente tem aqui movimento de força no euro. Como a gente tem aqui uma distribuição de baixa no macro, a gente pode estar pegando aqui esse portfólio aqui menor, tá? Essa é uma operação do portfólio menor de 6 horas, beleza? Então a gente pode enxergar aí no decorrer da semana aí uma força no euro, mas se a gente não tiver esse sinal de força no euro, ele pode ir para pontos mais extremos, tá? Pode cair para ponto mais extremo devido a essa distribuição de baixa aqui do macro. Mas, se virar aqui no diário, a gente vai ter uma força aqui no nosso painel menor. Tá? E a gente pode pegar aí um portfólio de 6 horas. Beleza? No euro, no USD, na verdade, a gente tem aqui o macro, o mensal, em
em menos 0,25 apontado para cima, a gente tem que o semanal neutro devendo um ciclo de alta em menos 0,39. Aqui eu considero, cara, uma distribuição de alta, mesmo com ele ainda, né, eu considero uma distribuição de alta mesmo, porque ele está neutro, mas a gente vai observar isso aqui, ó. Olha só, que no diário a gente vê que está em ponto extremo acima do box, apontado para baixo, devendo esse ciclo de baixa. Aqui é fraqueza total, com certeza. A gente tem aqui o H4 em menos 0,16 dentro do box, apontado para baixo, devendo esse ciclo de baixa. E a gente tem aqui o H1 abaixo do box em 0,21 apontado para baixo, devendo um ciclo de alta, porém, antes do meu número aceitável de 0,30 e podendo fazer a performance até 0,50. Então eu tenho fraqueza no USD, tá? Para essa semana aí, eu enxergo um movimento de fraqueza, eu consigo pegar aí um portfóliozinho aqui. Se o semanal ele voltar para fraqueza aqui também, tá? Ele apontar para baixo, eu tenho um portfóliozinho de 12 horas, beleza? Que eu tenho performance aqui do H4 até o 0,50 e eu também tenho performance do H1 até o 0,50, beleza? Então é fraqueza. E essa foi aqui a nossa análise da semana, tá, pessoal? Se preciso, analisa de novo, assiste a aula de novo, beleza? Todos os dias a gente vai estar ali enviando mais vídeos também sobre análise, para análise de mercado do dia, beleza? Da semana. E vamos para cima. Vamos estar melhorando aí suas análises. É nóis.